Léo, notícia muito importante do dia de hoje. A Rússia, Moscou, o Kremlin, vai avaliar a proposta de paz apresentada pelo presidente Lula para colocar fim à guerra da Ucrânia. Então tá aqui, ó. Moscou avalia a proposta de Lula para pôr fim à guerra na Ucrânia, diz vice-chanceler russo. Olha aí, então o Lula de fato atuando como um embaixador da paz mundial, Léo. Nada melhor que o poder da neutralidade, né, Léo? Isso é muito, muito importante. Porque se lá atrás o Lula tivesse mandado armas para a Ucrânia, como é que agora ele trabalharia como embaixador da paz? E sim, Lula tem um potencial muito grande de promover a paz, principalmente porque ele está na presidência de um país que é importantíssimo para o fornecimento de uma coisa que é mais importante que armas, que são os alimentos. Promessas de guerra nuclear de um lado, do outro, ninguém para a guerra. De uma hora para outra, o Lula tem um potencial gigantesco nas mãos, que é exatamente essa questão de um país com 200 milhões de consumidores, um país que produz alimentos, que produz energia, que produz tudo. Ele chega e fala, gente, vamos parar de brigar. Todo mundo escuta, né? Primeiro, pelo poder da neutralidade, o Lula não está necessariamente mandando armas para a Ucrânia, mas também não está apoiando a Rússia nessa guerra, e pelo poder diplomático que o Brasil tem, embora alguns queiram dizer que o Brasil é um anão diplomático, o Brasil nas mãos Eu queria exatamente um cara que considera o Brasil um anão diplomático aqui. William Wack, né, colunista do jornal Estado de São Paulo, âncora da CNN, ele fala assim, olha, o governo Lula não quer entender a natureza do conflito na Ucrânia. Aí ele fala aqui no finalzinho uma coisa assim, olha, quer ver? Ó? A guerra na Ucrânia não é um episódio isolado diante do qual vamos ficar quietinhos, aproveitar as oportunidades, tratar de não ofender ninguém, posar de bom moço, repetindo platitudes inúteis sobre paz. Então, o William Wack está dizendo que o que o Lula falou sobre paz é inútil, é inútil. E ele fala que o Brasil tem que escolher um lado, e o lado do Brasil seria o lado do Ocidente, ou seja, o lado dos Estados Unidos nesta guerra. A Rússia está dizendo que o Lula falou não é idiotice, não é baboseira, como ele está dizendo. Então tá aí, Léo, a imprensa brasileira trabalha para colocar o Brasil numa posição subalterna e o Lula está mostrando que o Brasil pode ter importância no mundo, Léo. Não dá para desconectar o William Wack daquele camarada que falou coisa de preto quando estava nas gringas, né? Então, ele olha para uma parte da humanidade que foi extremamente perseguida, uma parte da humanidade que compõe a maioria da população brasileira, e reduz esse pessoal pensando que são inferiores e fala coisa de preto. Dá para esperar conhecimento a respeito de diplomacia, de sociologia, de paz mundial, de um camarada que tem esse tipo de cabeça? Então eu acho que o canal que coloca um cara desse para falar sobre assuntos ligados à humanidade já está errado. Ele deveria ser desconectado desses assuntos e deveria ser colocado em um assunto que não envolva seres humanos, porque aí ele pode, mais uma vez, ter que mencionar negros ou pretos de uma forma depreciativa. O grande erro está em dar muita bola para o William Wack. O grande erro está em olhar para esse cara, esquecendo que esse camarada é um vira-lata, que esse cara é incapaz de valorizar o ser humano, que ele simplesmente valoriza uma classe social e, obviamente, ele está do lado dos interesses ocidentais, porque agora ele precisa sobreviver. Depois que as palhaçadas dele foram divulgadas, ele precisa de estar num canal que está lutando contra a Rússia e, obviamente, ele vai fazer essa pressãozinha para o Lula fazer o que o Lula não fará, indiferente de qualquer pressão, que é declarar qualquer tipo de guerra contra a Rússia, por exemplo, em favor da Ucrânia. E o Lula precisa, sim, se manter nessa condição de bom moço neutro, porque neste momento, um país importante como o Brasil, principalmente para o equilíbrio mundial, se posicionar, por exemplo, do lado da Ucrânia significa o fim da Rússia. Será que é justo nesse momento o fim da Rússia, um parceiro comercial importante para o Brasil? E ao mesmo tempo significa o Brasil perdendo muitos parceiros comerciais ao redor do mundo? Para quê? Para puxar saco de países ocidentais que não estão nem aí para a gente, muito pelo contrário, que estão mirando na nossa colonização. Qual que é a transferência energética, a transferência de tecnologia que nós recebemos nos últimos 20 anos desses países que estão guerreando com a Rússia? O que a gente ganhou desses países que estão guerreando com a Rússia para falar que, olha, nesse momento o Lula estaria do lado da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e demais países que estão querendo destruir a Rússia, porque o Brasil se desenvolveu e triplicou o PIB por causa de uma transferência tecnológica dos Estados Unidos ou da Alemanha? Que nada, não fizeram nada pelo Brasil, muito pelo contrário, deixaram o Brasil ser espionado, deixaram a indústria brasileira ser destruída, deixaram o brasileiro ser desempregado. E aí, agora a gente vai babar ovo dessa turminha que deixou a gente passar por isso, que trabalhou pra gente passar por isso tudo? Não, nós temos o benefício da neutralidade, o benefício da neutralidade se incomoda o William Wack, não incomoda os brasileiros, porque nessa neutralidade a gente não briga com ninguém, a gente vende pra todo mundo e a gente compra de todo mundo. Pronto, simples assim. E mais, o Lula chega lá e dita regras, porque temos um mercado consumidor que realmente perturba qualquer agente internacional e temos também uma produção de minério, de alimentos, de energia que abala o mundo se ela for interrompida. Então deixa o Lula governar como um gigante diplomático, porque gigante diplomático não é o cara que tem o botão da bomba nuclear. A bomba nuclear serve para matar. O gigante diplomático é um cara que controla uma das maiores produções de alimento do mundo, porque sem alimentos as pessoas morrem do mesmo jeito. Então, vamos cair na real. O Brasil é importante na diplomacia. O Brasil é importante com Lula, né? Com Lula o Brasil é importante. Sem Lula, o Brasil, de fato, é um país totalmente irrelevante, né?